Importante, assim, o nome, identificar, né? Também ser bem objetivo para que a gente dê oportunidade para as pessoas que querem fazer a pergunta. Então, direto à pergunta. E para quem dirige, se é para o Ricardo Caiubi ou para o doutor Dionísio, Fábio Dionísio. Pode ser? Tem questões? Então, pronto. A Fernanda está aqui para passar o microfone. Vamos lá? Já tem uma aqui. Boa tarde, meu nome é Franco. Pergunta é para o doutor Fábio. O projeto, quando o senhor falou que o executivo voltou, foi votado novamente e o presidente ou o vice ele sanciona em 48 horas. Ainda tem algum recurso para o executivo? Essa é a pergunta. Nós vamos juntar umas 3, tá? Eu estou anotando aqui. Próxima, vamos lá. Mais alguém? Pro Ricardo. Meu nome é Nilson. Ricardo, uma coisa que acontece bastante na política é que o senhor pegou aí bastante frases do Papa Francisco, né? E então, o que acontece? Na frente das câmeras, os candidatos, eles usam frases de líderes religiosos, eles falam de Deus, de Jesus Cristo, etc. Para a gente. E na surdina, eles arquitetam toda uma cadeia de crimes. Como a gente se prevenir contra isso? E uma coisa que foi falado no começo também, fala-se muito sobre o empoderamento da mulher. E que falta mulheres na política. Talvez eu acho que elas não se veem muito representadas, devido aos nomes que a gente tem, no mais alto calão, como a Gleice Hoffmann, como Jandira, como Manuela Dávila, como Maria do Rosário, eu acho que não representam em nada aquilo que a mulher quer, e elas estão lá no poder. E aqui a gente tem a Nancy, aqui em Piracicaba, que na outra aula, ela falou que ela é feminista, que eu acho que não representa muito bem a mulher. Por quê? Porque feminismo, a maior luta delas são assassinar crianças dentro do ventre das mães. Isso, para mim, é preocupante, esse tipo de coisa. Eu queria saber como que a gente faz para a gente se prevenir contra esse tipo de coisa, que na hora de se elegerem, eles se maqueiam, né? Se fazem todos de santos, mas aí depois por trás a gente se perde nisso aí. E é por isso que hoje está tão cheio de homens corruptos e mulheres também na nossa política. Como a gente faz para se prevenir contra esse tipo de coisa? Vou passar mais uma? Tem duas aqui. Tá lá. Depois aqui na frente. Boa tarde, eu sou o Mozart, trabalho na Câmara dos Vereadores de Rio das Pedras. A pergunta é direcionada ao doutor Fábio. Embora o chefe do Executivo Municipal não tenha a obrigação de responder às indicações, haveria possibilidade de criar-se um projeto de lei cobrando do Executivo umas respostas às proposituras. Aqui na frente, Fernando. Boa tarde, meu nome é Marina. Primeiramente, eu queria agradecer aos palestrantes e a iniciativa da Câmara. Muito bacana o curso, as palestras, eu tenho gostado muito, né, nesse segundo dia. Então, eu queria primeiramente dar meus parabéns para os 2 palestrantes. E a minha pergunta é para o Ricardo, mas se o Fábio quiser falar do assunto também, eu acho interessante. Eu gostei muito da maneira como o Ricardo falou da ética, falou sobre sentimentos, sobre verdade, sobre o amor, e eu fiquei super curiosa de saber, assim, na sua opinião mesmo, assim, o que estimula ou qual é o sentimento, a motivação que leva o ser humano a agir de forma ética, porque a gente sabe qual é o oposto, né? O que leva ele a agir de forma antiética,
levar vantagem, benefício próprio, mas o que leva, né, o ser humano a agir de uma forma ética, que motivações, né, na sua opinião mesmo. E assim, porque é uma coisa que eu acho que a gente precisa semear, né, e difundir, e, né, quando a gente começar a perceber, assim, como é que a gente pode espalhar mais, né, ética na nossa vida, no nosso cotidiano. E parabéns de novo para vocês, os dois palestrantes. Muito obrigada. Vou passar, então... Quer falar antes, Ricardo? Tanto faz? Então, passar para o doutor Fábio. Passar para o doutor Fábio primeiro, então. Tem uma primeira pergunta, Franco, né? Que é sobre após o veto, quer dizer, qual a nova chance que o Executivo teria. E tem também do Mozart, de Rio das Pedras, essa questão de um projeto de lei para que tenha uma resposta do Executivo, acho que é no caso das indicações, né, que não é obrigatório, e opcional a da Marina, com a motivação para que a gente tenha conduta ética. Bom, obrigado, Franco, Mozart, Marina, aí pelas colocações, até agradecê-las. Primeiro, dando aí um retorno ao Franco, o que acontece? A partir do veto, o Executivo envia o veto à Câmara, a Câmara fazendo a apreciação do veto e derrubando o veto e promulgando aquela determinada norma, aquela determinada lei, onde o Executivo se socorre. Ele só tem uma forma de socorrer, que é o Poder Judiciário. É lógico que ele pode enviar um outro projeto no mesmo sentido ou mitigando aquele prejuízo específico que ele teve com aquela determinada aprovação. Porém, nós vemos uma forma mais rápida de atingir ou de atender aquele determinado veto que foi apreciado pela Casa com as ações diretas de inconstitucionalidade. Eles podem ser propostas via controle difuso, que a gente vê sempre aí alguma ação específica no município, indiretamente se atinge a inconstitucionalidade, ou via direto mesmo ao Tribunal de Justiça, dizendo que aquela norma é inconstitucional e pedindo aí aos desembargadores liminares, efeitos de tutela antecipadas aí de urgência ou de evidência, para que aquela legislação não entre em vigor, até não ser discutida essa matéria no Poder Judiciário daí. Foi o que aconteceu aqui ao final de 2016, quando se deliberou, a Casa deliberou a Lei de Diretriz Orçamentária no meio do ano e aprovou-se algumas emendas. Quando chegou o veto, quando chegou o autógrafo da LDO para o Executivo, ele vetou aquelas emendas então aprovadas aqui na Casa. Quando ele voltou ele promulgou a Lei de Diretriz Orçamentária e mandou o veto parcial aqui para a Câmara. Quando chegou aqui esse veto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação fez a análise, nós fizemos o parecer quanto ao veto, dizendo que o veto, a matéria foi deliberada de forma correta aqui na Casa, então o veto não teria por que se manter, e foi derrubado o veto e publicada as emendas específicas da Lei de Diretriz Orçamentária. Quando o Executivo soube, tomou ciência, publicou-se, deu publicidade a essas emendas, ele entrou direto no Tribunal de Justiça pedindo uma liminar para que não se aplicasse aquele direcionamento de recursos na LDO de 2017. Foi dada a liminar e agora, se eu não estou enganado, está para julgar o mérito, mas assim, já perdeu o objeto porque já é outro ano, já é outra LDO em vigência, então já tem assim um andamento, mas é via judiciário mesmo, tá? Também agradecer o Moser daí, a questão que ele fez dizendo como se pode cobrar essa resposta das indicações. Sim, você tem razão. Cada poder legislativo tem a sua forma de trabalhar, tem a sua forma de atuar e de exigir os retornos, as devolutivas do Poder Executivo. Por exemplo, se a Câmara de Vereadores de Piracicaba, em determinado momento de estudo de regimento interno, entender que o Executivo tem sim que fazer a resposta das indicações, ela vai colocar no regimento e colocar na lei orgânica, a partir desse momento o Executivo tem que respondê-los. Tá? Pode falar.
Sim, isso, exatamente. O que se observa em todos os poderes legislativos, seja ele com 9 vereadores, seja ele com 55 vereadores, há o encaminhamento político, né? Então, quando é dos amigos, pode-se tudo. Quando é dos inimigos, pode-se a lei, né? É assim que funciona. Não é assim mesmo, né? Mais um momentinho, com licença. Porque eu estou sabendo de um caso que um vereador, não vou citar nome por ética, certo, como diz o doutor lá, é por ética. E ele questionou isso, que ele fazia as indicações, porque o vereador é cobrado pelo eleitor dele, sim, né? Na rua. E ele começou a sofrer, assim, a cobrança. Então, ele está pensando em fazer um projeto de lei, até conversou comigo sobre isso, cobrando do prefeito, ele por ser oposição, que de 300 indicações, pelo menos veio uma porcentagem dela a resposta, né? Exatamente, é assim mesmo que funciona, né? Se tem aí o interesse da municipalidade em auxiliar aquele determinado parlamentar, eles procedem às respostas, e as respostas é levada ao cidadão, né, que está sendo atendido de determinada forma e procedimento, que aquele outro, que é de repente é o do mesmo bairro, não está sendo, né, contemplado, vamos dizer assim, né? E aquela pavimentação, aquela recape asfáltico, aquela lombada, aquela obra específica foi atendido por tal e não foi por Y, né? É assim mesmo que funciona, né? E também agradecer pelos elogios, Marina. Obrigado. Assim, nós estamos aqui exatamente para trazer esse conhecimento, né? Desde sempre, quando a gente conversa com a vereadora Nancy, assim, né? Todo o conhecimento para ser, né, sempre disseminado e colocado, né, a auxílio de todos os que vêm aqui para a Câmara, para a gente trocar ideias. Nós já falamos sobre, acho que, processo legislativo, falamos sobre eleições, falamos uma série de temas, né, vereadores? Então, é exatamente isso que estamos aqui, para isso mesmo. E é bom nós sempre ouvirmos falar de ética e justiça. Eu tenho sempre comigo uma passagem que o apóstolo Paulo fala que, o apóstolo Tiago fala que o fruto da justiça semeia na paz pelos aqueles que cultivam a paz, né? Então, é esse fruto que nós queremos ver semeado sempre. Pelo menos eu tenho isso comigo como verdade. Sempre multiplicar a justiça e de forma ampla e de forma correta, de forma ética. Não que seja um elogio, mas que seja pelo menos uma premissa, porque ética e honradez, honestidade não são elogios nunca. São princípios, são bases, alicerces, né? Bom, então para o Ricardo, nós temos aqui a pergunta do Nilson, né? Que fala das frases dos candidatos, dos líderes religiosos, muitas vezes apelo a Deus, a Jesus, mas que, na verdade, esses mesmos candidatos acabam cometendo até crimes. E também ele faz aqui uma referência, depois eu vou dar um toquezinho nisso, sobre a representatividade das mulheres, o termo feminista, né? Ainda para o Ricardo, da Marina, que ela fala sobre essa questão, então, o que pode estimular, qual a motivação para que a gente consiga ter mais pessoas atuando de forma ética, né? Faltou alguém? Acho que não. Bom, essa realidade, nós devemos, né? Nós aqui que estamos todos aprendendo juntos aqui com o Fábio, como a estrutura toda do nosso legislativo, outras palestras que antecederam essa nossa e tudo. Então, a gente percebe que vocês são um grupo, né, interessado. Agora, como é que a gente pode atuar para, como o amigo ali disse, a gente não ser enganado, né? Não se decepcionar depois com a atuação de um determinado parlamentar e tudo. Primeiro, nós devemos procurar conhecer o currículo, né? A vida corrida,
folha corrida, vamos falar assim, o currículo desse candidato que nós estamos propensos a votar. Quem é que faz isso? Né? Você vai entrar numa empresa, o que você leva? Você leva um currículo. O que você fez, onde é que você se formou, onde você trabalhou. Hoje, o pessoal de RH, né, recurso humano, não para aí nessas coisas que você já fez, não. Pergunta da tua família, pergunta como é que você age, como é que é o seu hobby, como é que você faz o teu passatempo, entendeu? Eles vasculham não só aquilo, não, eu já trabalhei em tal lugar, trabalhava em tal lugar. Eles vasculham tudo. Eu estou colocando porque eu tenho uma filha agora que acabou de ser contratada em São Paulo, ela fez umas 4 entrevistas, uma coisa, e vasculharam a vida dela. Quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu irmão, o que você faz, o que você gosta. Né? Então, nós temos que fazer, não tudo, saber qual é a vida pregressa dessa pessoa que está se dispondo a ser meu representante nosso e meu representante. Né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Agora, o que está fora do nosso Estado, a ação daquele mau parlamentar que enganou, não cabe a nós. Infelizmente, né? Ele foi votado pelo Estado X, pelo Estado Y, né? A população daquele Estado que deve tomar conta. Nós devemos fazer o melhor, o que cabe a nós. Não é verdade? O melhor, o que cabe a nós. E essa realidade de, né, utilizar frases, quer dizer, as frases ditas por esses grandes líderes de todas as religiões, de pessoas de boa vontade, a gente sente que são verdades, que não são, muitas vezes, seguidas, né, ou vividas. Né? Essa decepção a gente pode ter, mas a gente tem que ter convicção que eu estou vivendo aquilo. Eu estou fazendo um esforço de viver aquilo. Uma outra realidade, hoje já existe um movimento que se chama MCCE, Movimento contra a Corrupção Eleitoral, que, por vezes, faz projetos de iniciativa popular de alcance nacional. A lei da compra de voto, a lei 9840, que está fazendo mais de 10 anos, foi um voto de iniciativa popular, que passou de porta em porta, a porta de igreja, a porta lá, que provavelmente você votou, eu votei, não sei o que lá, que ele tirou um costume do candidato a prefeito ou vereador na cidade, a da cesta básica, da camisa né, jogo de camisa de futebol, da churrascada. Né? Hoje, como é que se diz? É crime. O cara pode até, o candidato, pode se eleger. O processo correndo, ele é destituído do cargo. E tem muitos casos de governadores, de prefeitos, de vereadores, que é apanhado nisso. E a gente tem que ser atento a isso, a esses comitês na época, e a gente mostrar, entendeu? Em tal lugar, porque ainda existe isso, diminuiu sensivelmente, mas ainda existe aqueles pessoas que burlam, né? Que isso é um ato de corrupção, é um ato que prejudica os outros, porque se ele dá vantagens pessoais a um grupo, ele está prejudicando aquele que não tem condição de dar essas mesmas condições, não é verdade? Então, esse aspecto agora. Uma outra, aí respondendo a Marina, né? Qual é a motivação que a gente tem, né? Eu tenho uma motivação, assim, muito forte no sentido do amor ao próximo, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Eu tenho isso dentro. Então este amor ao próximo, e alguns das pessoas mais influentes da qual a gente tem, né, se espelha, no nosso caso, no meu caso, da minha fé, né, nas encíclicas sociais, nos papas, eles sempre incentivaram a entrada na política. Veja a frase que eu disse, né? A política é a expressão mais sublime da caridade. Um papa fala isso. Se é a expressão mais sublime da caridade, eu devo entrar na política.
não é? A Nancy contou agora há pouco, né? Veja como a gente ainda está numa formação né, educacional dos nossos próprios filhos e da comunidade. Política é coisa suja, eu não quero me misturar, né? Política é coisa suja. Então, como é que você vai reformar a política se você se sente um homem de bem, se você está fora? Então, não reclama, né? Entre no partido político. Eu entrei depois de adulto, casado e tudo, quando eu tive essa convicção. Eu não pensava em ser candidato a vereador, nada, mas eu queria ser uma presença ali para falar, para discutir, para testemunhar, entende? Faço parte até hoje, não é? E não tenho nenhuma pretensão, nem idade mais, a ser um cargo executivo ou legislativo. Mas a gente deve, quer dizer, é duro, é no sábado a reunião do partido, você tem algumas privações, mas é uma obrigação moral que eu sinto, né? De estar ali, de influenciar, de poder atuar, de encontrar com os jovens e motivá-los e tudo, não é? Então, essa realidade, não existe democracia sem partido. Não existe democracia sem partido, né? Tem partidos que têm mais, tem nações que têm mais partidos, nações que têm menos partidos. Estados Unidos tem 2 partidos, né? Outros países têm... Aqui nós temos uma infinidade que provavelmente vai, né, a mudança na legislação política vai se reduzir isso com o tempo. É inacreditável isso, e esses pequenos partidos estão sendo usados, né, como massa de manobra aí para tempos de televisão, enfim. Mas essa realidade, então, da participação, né, participação nossa, não, é a participação num clube. Eu admiro quem participa de um clube de serviço. Justifica, né? Tem pessoas que fazem benemerência, participam. Já é uma ação social que participa, já se encontra em comunidade, né? Agora, nós temos que ter uma maturidade maior de ir para uma ação política. Eu vou falar aqui da minha amiga Nancy, que eu conheço há quantos anos dentro do partido. Chegava na época dele, Nancy, você deve sair candidata, Nancy. Não posso. Não. Ninguém ia discutir com ela os motivos dela, né? Se respeitava, como convidaram muitas vezes também, né? Era recíproco, né? Bom, chegou num momento, né? Ela tomou essa iniciativa de se lançar, né? A motivação, ela chegou num ponto que ela viu que ela se lançou, graças a Deus, se elegeu, né? Belíssimamente e tal. Então, nós devemos motivar e nós aqui, e eu não estou falando partido A ou partido B, entre num partido, leia o estatuto do partido, porque diz assim, não, o partido desvirtuou, veja lá, ele está numa pior, olha aqueles candidatos lá, são sendo indiciados e tudo. Isso é motivo de eu sair do partido? Não é motivo. Eu entrei no partido pelo que eu deduzi do estatuto do partido, entendeu? O que ele pretende como partido e tudo. O partido tende a ficar, né, a se permanecer, se pessoas de bem considerarem e continuarem o partido vivendo o seu estatuto, que de modo geral prega o bem comum, né? Então essa é o que eu poderia dizer a você no sentido e tudo. Agora, nós temos um motivo, de deixar alguma coisa pela idade. Enquanto eu tenho saúde, eu estou, que nem nasci, não, nasci bem mais jovem, mas eu estou a 200 por hora, eu tenho saúde, não, eu vou me aposentar porque eu já tenho tanto de idade. Que é isso, não é verdade? Eu sei mais que os outros? Não, estou sempre aprendendo. Tive uma aula hoje com o Fábio aqui sobre a estrutura toda, que eu conhecia assim, de pitadas. Hoje tive um aprofundamento com ele. Estamos sempre aprendendo. E não tem idade. Somos jovens, meia-idade, assim, idade. A cidadania é feita para todos. Bom, eu devia estar só mediando, né? Mas eu vou tomar liberdade em relação ao que foi citado em relação às mulheres, de fazer também uma resposta rápida e linkando. Acho que o tema de hoje, inclusive, Nilson, quando a gente
esse assunto é tão dolorido, talvez muito mais. Por mais que a gente se coloque, tente colocar no lugar do outro, ninguém se coloca no lugar do outro. Você pode tentar imaginar, você pode tentar ser solidário. Ninguém sente a dor do outro. E nós, mulheres, e eu falo de um lugar muito confortável como mulher, né? Eu acho, pelas oportunidades que eu tive, pelos avanços durante a vida, também dificuldades, mas é um espaço... Eu não estou falando aí do olhar do homem, eu estou falando como mulher, eu ainda, dentro do grupo das mulheres, eu tenho um lugar muito confortável. E é justamente por sentir o tanto de travas que a gente tem nisso. Nós trouxemos aqui a Denise Ramos é da PUC de São Paulo, uma estudiosa, reconhecida internacionalmente. Você vê, ela vem dentro do movimento da PUC, do movimento católico, e fala com muita propriedade, começa lá 7.000 a.C., o que nos levou a ter essa discriminação que existe. Então, muitas vezes, até em gestos, eu vejo dentro da Câmara, doutor Fábio, eu muitas vezes silencio porque eu não vou ficar reclamando de tudo. Mas, e eu não acho que existe a maldade do vereador ou de quem quer que seja. Você sabe a história que não é para ser normal, é o hábito, é o hábito. Você sabe a paisagem? Se você passa na Praça José Bonifácio e vê esse tanto de problema, de drogas, tudo que a gente está vendo, você passa todo dia correndo, tem um dia que você passa correndo e você nem olha mais. É só paisagem, faz parte daquilo que deveria ser motivo de indignação, porque isso mexe com ética também, a gente passa correndo e já nem olha mais. Já nem olha mais para as crianças passando fome, já nem olha mais para o número de lares que só tem as mulheres e que os homens sumiram, principalmente quando tem uma criança deficiente. Tem estatísticas sobre isso. 40% dos lares só tem a mulher, né? Esse pai, né, matou criancinha, não sei, sumiu, né? Muitas vezes está aí sozinha dando conta de tudo. Então, falar em feminismo, e tentam colocar essa imagem, e eu não estou aqui te julgando, pelo contrário, você está aqui porque isso é muito especial. Mas são carimbos que colocam para a gente repetir. O contrário de machismo é feminismo. Feminismo é querer direitos iguais. Existem estudos, eu tenho me dedicado muito a isso, tenho estudado bastante sobre isso, fiz um curso de pós-graduação, eu aprofundei na ciência política, na questão da presença da mulher. Tem exemplos de homens e mulheres que a gente não quer seguir. Quantos homens que a gente não quer seguir? E quantas mulheres a gente não quer seguir? Então, quando vem esse exemplo, se o primeiro presidente que a gente ficou decepcionado, se nós não quiséssemos mais colocar homens, há muito tempo nós não estaríamos votando em homem. Tem homens bons e homens ruins. Também não é tão assim bom e ruim, né? Mas tem exemplos que a gente realmente são protagonistas, são transformadores, e tem outros que parece que levam a humanidade para trás. Quando a gente vê uma menina, eu citei aqui como a Malala, que leva um tiro porque ela quer estudar lá no outro país, quando a gente vê o número de estupros, quando a gente vê a mulher considerada simplesmente como um pedaço de carne, sabe, só pela imagem, quando a gente vê propagandas em outdoor denegrindo nossa imagem, quando a gente vê a filha da gente chegar e falar, mãe, e a gente sabe que passou por isso na juventude, não aguento caminhar na rua, eu fui só até na esquina buscar o pão e os 3 caras falaram palavrões e coisas que eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Eu quero passar pela rua como os meninos passam. Tem violência para tudo. Mas existe aí uma coisa também velada, existe a violência física, sexual, patrimonial, moral, psicológica, que vem por uma sociedade onde a mulher teve, sim, discriminação. Isso é estudado, isso é científico, a gente tem dados. Então, quando tentam colocar de uma forma para denegrir tudo isso, esse movimento das mulheres, que aqui tem vários recortes, tem várias correntes, eu não concordo também com a agressividade, mas quando a gente se diz feminista, é querer, se você procurar na literatura, se você procurar nos estudos, é a gente defender direitos iguais, só isso. E a gente precisa estar dentro disso, até porque... muitas vezes a gente tem receio quando faz esses encontros.
E a gente tenta amenizar, nós temos feito aqui na Câmara, e quantas vezes a gente tenta amenizar até a agressividade entre as mulheres por correntes diferentes, né? Então, o que eu considero o seguinte, a gente está falando em ética, e falar em ética é respeitar o outro, é o amor pelo outro, é tratar igual, é dar as mesmas oportunidades, é tratar com respeito. E o que nós queremos é homens e mulheres com respeito, sem um padrão pré-determinado, onde nós temos que ser submissas a um sistema. Mas eu não vou querer entrar muito em outros detalhes que você considerou, porque eu me proponho a conversar se quiser, mas para não desviar o foco da proposta de hoje. Posso ficar um pouquinho depois, tá, Nilson, para conversar? Claro. A gente tivemos a graça de ter a pessoa entre nós, pelo menos na nossa cidade, com maior propriedade para falar sobre esse assunto, que ela luta, não é de hoje, não é dessa legislação, há muito tempo que a Nancy defende, né, o direito é um direito das mulheres, né? O não direito é uma coisa absurda, né? Se a gente analisar, é uma coisa absurda, mas devagarinho ela está semeando. Eu queria falar um outro aspecto. E o movimento feminista que está acontecendo. Nilson, o movimento feminista é bem mais complexo do que você está colocando, mas eu gostaria de conversar com você. É bastante complexo, mas eu vou passar aqui para o Ricardo. Eu queria só colocar o seguinte, que a gente, como hoje a gente trabalha junto de uma comunidade carente, uma das iniciativas que a gente, por participar em partido da política, fazer com que aquela comunidade forme uma associação de moradores, né? Uma associação de moradores com todos os direitos e respeitos, porque a união faz a força, não é? Às vezes a gente vê alguém lá na comunidade, não, eu fui lá no gabinete do vereador X para reivindicar alguma coisa que não cabe a ele, né? Ele não vai resolver. Ele dá uma resposta que vai fazer, não cabe a ele, dentro de toda essa, né, a estrutura do que cabe ao legislativo, não cabe a ele. Mas a gente sente que quando um presidente ou uma presidente de associação de moradores faz uma reivindicação, a nível, digamos, legislativo ou mesmo no executivo, tem um outro peso. Porque aquela pessoa está representando uma comunidade. De quantas pessoas, eu não sei, é um bairro, né, uma região. E nesse caso agora, nós estamos acabando de registrar uma associação. Os homens não quiseram saber quem é que vai ser. Fizemos uma reunião com homens e mulheres, a maioria era mulher, tinha homem. Não, eu não quero. A presidente é uma mulher, a vice-presidente é uma mulher, e a primeira secretária é uma mulher. E elas estão lutando e tudo tiveram a coragem, né, na sua simplicidade, na sua, entre aspas, a sua ignorância e tudo. E a gente está ali, né, animando e está nesse sentido. Então, o que a gente pode dizer é ajudar as pessoas, nós, nos nossos bairros, não é? De bairros que vivemos, o bairro que a gente acompanha e tal, associação de moradores. A reivindicação através deles, tem uma força muito maior e mais eficaz do que uma andorinha só. Pessoal, vamos abrir mais duas questões, se tiver? Ele estava querendo... Quer perguntar? Não, a Fernanda está aqui. Tem mais uma aqui na frente, né? Tá bom. A pergunta é para vocês três. O que a ética na política nos diz sobre o jeitinho brasileiro?
E como o jeitinho brasileiro influencia a política no nosso país? Aqui na frente, quem? Primeiro, eu queria dizer que meu nome é Maria Nazini, eu sou funcionária da Prefeitura de São Pedro, sou mulher e muito mais do que me representar, você me enche de orgulho, Nancy. Muito mais do que me representar como mulher na política, você me inspira como mulher na política. Eu trabalho na Prefeitura já há quase 20 anos e acompanho o trabalho do seu marido, né, por trabalhar na política aqui na nossa região. E sei do excelente trabalho que você desenvolve ao lado dele, desde sempre dentro do partido. E muito mais do que me representar, você me orgulha e me inspira. Dito isso, Dr. Fábio, duas questões aí a respeito da Câmara. Quando a gente fala lá no artigo 150 que a Câmara fiscaliza as contas, onde é que isso se mistura com o Tribunal de Contas e Ministério Público? Isso sempre ficou muito confuso para mim. Porque o Tribunal de Contas, ele, apesar dele ter essa coisa de eu só estou emitindo um parecer, por outro lado, ele tem os apartados, ele tem aquelas coisas que é ele próprio que julga e decide, e aí ele mesmo encaminha para o Ministério Público, enfim. Onde é que isso se mistura, né? E uma outra coisa que também não fica muito clara para mim, a questão dos 5%, né? E a Câmara não tem surpresa, não tem aumento de receita. Se houver aumento de arrecadação, não tem aumento dos 5%. É fixado na previsão e não na execução. Também, por outro lado, se não executar, também não diminui, né? É isso. E para o Ricardo, em vários momentos, quando você... Me permitam, me desculpem chamar de você, mas em vários momentos vocês falam... quando a gente fala de ética, a gente usa conceitos religiosos. Eu sou cristã, eu sou uma mulher de fé, mas me incomoda muito, muito esse samba que a gente faz de religião e política no Brasil. Muito, me incomoda muito usar a fé para decidir questão legal. E já que é para usar a fé para decidir questão legal, Cristo disse, dai a César o que é de César e ao Pai o que é do Pai. Foi ele que disse que o Estado tinha que ser laico. Como a gente perde esse limite? E a gente perde muito no Brasil, né? E isso, para mim, é uma falta de ética muito grande. Muito grande. Mais uma, Fernanda. Boa tarde, meu nome é Rodrigo. A pergunta é para o Fábio. Eu gostaria de entender um pouco mais de como ocorre esse processo do cidadão e manifestar-se ali na Câmara, que ficou muito breve a explicação. Gostaria de se aprofundasse um pouquinho. Obrigado. Acho que eu vou fechar aqui, até porque tem perguntas bem complexas, né? Vamos lá. Primeiro, então, para o doutor Fábio, tem a pergunta da Marjorie para o Ricardo, da Marina. Marina, agradeço, viu? Eu acho que tenho olhado muito para você também nos eventos, acho que é uma corrente aí, mas me sensibiliza muito. Obrigada. O doutor Fábio, então, da Marina, é sobre as contas, Tribunal de Contas, o MP, né? Eu acho que a questão da arrecadação dos 5%, e também a do Rodrigo, como ocorre esse processo da participação do cidadão durante a sessão. Bom, vamos lá, Marina. A questão do poder de fiscalização dos parlamentares, dos vereadores, eu vejo assim, ele tem o poder de fiscalização, vamos dizer, full time.
Então, toda e qualquer incongruência que se existe no planejamento público e suas execuções, ele está para fazer as intervenções. Então, em que medida ele faz isso? O poder público tem, periodicamente, que demonstrar realizações obrigatórias até pela lei de responsabilidade fiscal. A cada quadrimestre, apresentar as realizações de metas fiscais, como está se andando as finanças públicas do município. Se está havendo queda de arrecadação, se houve um dimensionamento a menor da arrecadação, está sendo uma arrecadação maior, que isso é o sonho de consumo de todo gestor público, né? Então, é assim, esse é o poder de fiscalização a todo tempo que o vereador deve, sim, realizar e se inteirar para fazer. Porque eu confesso a você, vereador com capacidade, exatamente, não vou nem dizer de conhecimento, mas assim, de interpretar, de acompanhar uma audiência pública de metas fiscais, ela é extremamente complicado, porque às vezes você vai ali apresentar o segundo quadrimestre, mas o segundo quadrimestre fica naquele negócio, né? Quanto que foi executado já nos primeiros 4 meses, que já no segundo, como está, houve perda de arrecadação, por que houve uma arrecadação maior no primeiro? Lógico, tem os repasses de ICMS, tem os repasses de PVA, tem os repasses de fundo de participação do município, aí vai longe. E essa distância gigantesca também foge, às vezes, um pouquinho dessa fiscalização que ele tem que estar se fazendo a todo tempo. A fiscalização nesse sentido que eu entendo que o vereador tem que buscar subsídio mesmo e meter a cara, sabe? É aquela questão de balcão mesmo, chegar na Secretaria de Finanças, olha, como que está a situação aqui? Como que estão os contratos? Via requerimento mesmo, quais são os maiores contratos? Como está sendo a realização de contratos acima de de tanto valor? Hoje a gente tem a Aldesp tem um poder de dimensionar a publicidade de contratos com determinado valor, tem que estar tudo no sistema. Então, hoje seria também uma busca do vereador fazer essa fiscalização. Se faz, se não faz, aí é aquela coisa de nós entramos no político, vamos fugir um pouquinho da técnica, né? Porém, de toda a fiscalização, dentro do Tribunal de Contas também se faz o Aldesp é um sistema de informações que se leva aí ao tribunal a execução orçamentária fiscal, o RH, contratual da gestão pública. Nesse momento, também o tribunal está fazendo a sua fiscalização para auxiliar no momento da análise das contas anual, fechamento das contas total, geral, aquelas contas do ano do executivo, para encaminhar ao legislativo o parecer que nós comentamos aqui um pouquinho. Porém, a Marina falou com muita propriedade que dentro do Poder Executivo, o Tribunal de Contas, ele faz uma análise de contrato que ele tem de interesse de analisar, por exemplo, vamos pôr um exemplo, um contrato de transporte público, ele aparta do total da análise, do geral da análise que ele faz anualmente e julga esse contrato em apartado. Esse contrato, essa análise em autos apartados, não volta para a Câmara para fazer análise de mérito, se foi feita uma correção técnica ou não, se foi feita uma má explicação dentro de tudo má explicação, dentro de todas as análises do Tribunal de Contas, que passou pela primeira instância, passou pela segunda instância, porque todas as contas, a partir do momento que ela chega aqui na Câmara, ela passou por 2 instâncias dentro do Tribunal de Contas. Chama tribunal, mas não é o judicial, é o acessório do Legislativo, é um assessor do Legislativo, ajuda o Legislativo a interpretar. Porém, quando apartou os autos, ele apartou um contrato, por exemplo, ele vai determinar que aquele contrato está irregular, aquele contrato está ilegal, aquele contrato está fora da forma que deve ser o contrato e vai julgar aquele contrato apartado e dar as consequências dos autos apartados. Infelizmente, foge um pouquinho também da assessoria legislativa, do que o tribunal faz, de mandar às casas legislativas essa análise das contas. Porém, ele tem competência sim para analisar. Então, fere a competência, mas ele sempre vai analisar aquele determinado contrato, e aquele determinado contrato vai estar ilegal, ou vamos dizer assim, fora de aprovação com ressalva, ou aprovação das contas de determinada
ano com todos os apontamentos que foram feitos. Então, aquele contrato específico, aquele determinado, ficou apartado e ilegal. Sim, porque